Bem-vindos aos encontros de escritores portuenses pela palavra e conhecimento de José Silva, a quem muito agradecemos tudo o que nos tem transmitido, não só agora, mas já em anos anteriores. Agradecemos à Regina Castro e ao João Loio, que vão abrilhantar a nossa sessão com sonoridades que nos vão agradar seguramente. Quero agradecer aos estimados associados e amigos que se unem connosco neste encontro. Quero agradecer ao carinho que o canal Baião tem manifestado em prol da cultura, gravando e acarinhando todas estas iniciativas. Algumas. O Rui Vaz Pinto hoje não está aqui nesta sessão, todavia está bem. Está bem substituído. Obrigada. Peço por favor que mantenham os vossos telemóveis em silêncio e passo a palavra Ao Zé ao José Silva. Eu acho que das mais bonitas que o Muito obrigada. Então, muito boa noite. Somos estes todos. Não, é que sabe fazer isto. Poucos, mas bons. Isto foi bem divulgado. Desta vez, eu todas as vezes acho que podia ser um bocadinho mais divulgado. Desta vez foi bem divulgado pela mão aqui da associada Gina Cunha. Nós hoje estamos aqui para lembrar Sampaio Bruno. E Sampaio Bruno é o pseudónimo, o nome literário, como queiram, de José Pereira Sampaio. A Sampaio juntou Bruno. E isto por duas razões fundamentais. Uma foi para homenagear o filósofo, mártir e homem de ciência Giordano Bruno, que nasceu em Nápoles em 1550 e vai morrer em Roma, queimado vivo nas fogueiras da Inquisição em 1600. A outra razão foi para ocultar do pai a sua pessoa, para esconder, faz favor, para esconder do pai o seu próprio nome. E isto porque o pai não queria que ele se distraísse, eles e os irmãos, que ele se distraísse dos estudos, escrevinhando em jornais ou em jornalecos. E o Sampaio Bruno, quando tem 14 anos, vai publicar o seu primeiro artigo, precisamente num jornal que o pai assinava, ele lá ter a casa. E para que o pai não desse conta que era ele, assinou Sampaio Bruno. O Sampaio Bruno, esse ficou conhecido, não é? O Sampaio Bruno tem uma rua aqui no Porto que não é José Pereira Sampaio, é Sampaio Bruno. Os livros dele é Sampaio Bruno. É assim que ficou conhecido e nós aqui vamos também tratá-lo por Sampaio Bruno. Sampaio Bruno nasceu no Porto, na rua Santa Catarina, e nestes nossos encontros já 3 autores nasceram, já lembramos aqui 3 autores que nasceram na rua Santa Catarina e não muito longe até uns dos outros. O António Nobre, que nasceu um bocadinho acima do Via Catarina em 1867, o Arnaldo Gama, que nasceu em frente ao Grande Hotel do Porto em 1828, e o Sampaio Bruno, que nasceu, o edifício onde ele nasceu já não existe, foi demolido para se poder fazer a rua Passos Manuel. Portanto, nasceu num edifício ali no cruzamento de Passos Manuel e de Santa Catarina a 30 de novembro de 1857. O pai dele era um homem ali da zona de Viseu, um militar, primeiro sargento. Faz favor. Isto é para começar às 9h30, mas nós deixamos entrar. Perdão, é só tempo poucos. Ali da zona, é um militar, primeiro sargento, mas que, por se ter recusado a ser dilator, a denunciar os cabecilhas
de uma rebelião ali no quartel de Penamacor, e ainda por cima parece que uma rebelião justíssima. O comandante era um homem mau, há pessoas más, e ele tratava mal aqueles praças, e aqueles praças revoltaram-se. Mas falaram com ele. Ele achou que aquilo não ia dar nada, que estava muito mal organizado, e disse-lhes a eles, e por isso não aderiu, mas também não denunciou. Estamos a falar do pai do Sampaio Bruno. Por isso, por não ter denunciado, foi condenado foi corrido do exército, foi condenado a 6 anos de cadeia e veio cumpri-los aqui para a cordoria, para a cadeia da relação. Ali, a cumprir 6 anos de cadeia, ele vai travar conhecimento com uma senhora daquelas casas aqui do outro lado da rua, baixinhas. Vão-se namorar, não sei como é que eles namoraram, durante 6 anos, é difícil namorar, se não é de um lado para o outro da rua, mas enfim, ele lá cumpriu a pena, e quando saiu da cadeia, casaram, e pronto, e ela é mãe do Sampaio Bruno e de mais 3, são 4, 3 rapazes, 3 homens e uma mulher. O pai do Sampaio Bruno era também, vocês desculpem, eu não tenho a voz deles, estou sempre atrapalhado por lá. Era um homem muito interessante, com muita iniciativa e responsável. E, enquanto cumpriu a pena, ele vai estudar contabilidade e escrituração comercial. E quando sai da cadeia, arranja logo trabalho para empregado de escritório de uma casa que ainda hoje existe, na Rua Formosa, quase em frente à Porta do Bolhão. Eram os Vilares. Eu há dias passei lá e aquilo está tudo em contextuais, pronto, sou aquilo, mas era ali. Passado algum tempo, ele deixa ali o escritório e vai para empregado de um banco. E a par disto, ele vai também montar, eles viviam na Rua Bom Jardim, no número 410, que fica ali por alturas, pelas traseiras do que é hoje o Palácio, hoje há muito tempo, não é? O Palácio dos Correios. E é um prédio, 3 andares que há lá, e ele à face da rua vai montar uma padaria, para a mulher ajudar, não é? Esta padaria, depois mais tarde, depois da morte dele, já quando o Sampaio Bruno é um reconhecido pensador, vai tornar-se verdadeiramente uma padaria filosófica, não é? Fornece lá o pão, o alimento para o corpo, mas também o alimento para a alma. E é até engraçado nós fazermos este exercício e imaginarmos aquilo. Parece que o corredor não era muito grande, tinha um balcão, tinha a parede, aqui encostada à parede tinha um daqueles bancos compridos. O Sampaio Bruno, que era o dono da padaria, por dentro debruçava-se no balcão a conversar com a malta que se sentava ali naquele banco comprido. E, por exemplo, uma das pessoas que esteve lá sentada a conversar com ele foi o Dom Miguel de Unamuno, o ilustre reitor da Universidade de Salamanca, desculpem, faltou esse nome. Toda a gente sabia, menos eu. Isto não custa nada, as coisas que eu não sei sabem os outros. Mas também esteve lá o Leonardo Coimbra, mas também esteve lá o Garra Junqueiro, eram muito amigos até. A Dona Carolina Micaelas, que vamos falar nela no próximo encontro. E estive lá muita vez sentado, porque foram muito amigos, o Pena Fidelense, Joaquim de Araújo. E eram quase da mesma idade, o Sampaio nasceu em 57, o Joaquim de Araújo nasceu em 58, fundaram jornais, um e outro, escreviam nos jornais uns dos outros. Enfim, o pai dele parece que tinha uma boa biblioteca. Pelo menos depois, mais tarde, o Sampaio Bruno todo se ufanava, todo se embaidecia a mostrar aos amigos, e os amigos desta qualidade, não é? Os livros que foram pertença do pai. Também fica já aqui dito que no decorrer da sua vida o Sampaio Bruno vai juntar uma excelente biblioteca com cerca de 8.000 livros, 8.000 volumes. Essa biblioteca, à sua morte, vai passar para a Biblioteca Municipal do Porto, ali em São Lázaro, e não foi, e ficou lá junta. Há uns anos eu ia falar com a diretora, ela disse que o interesse de estarem juntos é que, enfim, os investigadores, se quiserem saber com que livros é que ele lidava, estão lá. Ora bem, ele tinha uma boa biblioteca, o pai, mas não deixava aos filhos ter acesso aos livros.
Ele tinha a ideia de que devia ser só o estudo e pronto. E, portanto, aquilo era o escritório dele, estava fechado, ele ao fim da tarde vinha lá do banco, ele acho que lia muito. Metia-se lá dentro a ler, depois vinham ao jantar, iam para a sala de jantar, jantavam, e então no final de jantar, ele vinha, pegava num livro daqueles que mais, das leituras que mais o impressionou, não é? E então fazia umas leituras em voz alta, ali para os, mas depois guardava outra vez o livro, não havia acesso aos livros. Até que um dia ele vai ter que ir para Lisboa, uma temporada, fazer um tratamento, porque os 6 anos que ele passou aqui na cadeia deram-lhe cabo dos pulmões. Aquilo, nós hoje vamos ali à cadeia e é muito bonito, que é para visitante ver, mas aquilo não foi feito, não foi pensado com o cuidado de acolher os seres humanos. Já o Camilo Castelo Branco deixou dito nas memórias do Castro que aquelas paredes ressoavam água, não é? Escorria água para as paredes e pousava no chão da cela. Eu já estive lá várias vezes, com certeza que vocês também, e aquilo hoje está diferente, mas naquele tempo aquelas aberturas não tinham janelas, não era só aquilo que devia ser difícil. Como quer que seja, aquilo desgraçou-lhe os pulmões e ele dentro em pouco vai morrer. Mas agora ele vai ter que ir para Lisboa fazer um tratamento, uma temporada, e o Sampaio Bruno, que sabia onde ele escondia a chave lá da biblioteca, passou a ir lá com a chave, fechava-se por dentro, nem a mãe sabia, e vai ler aquilo tudo. E, quer dizer que com 12 anos o Sampaio Bruno já tinha lido o Rousseau, o Victor Hugo, o Eugênio Sue, enfim, aqueles escritores daquele tempo, não é? E ele nunca mais vai parar dali, passou para a biblioteca do Liceu, passou a pedir livros e às tantas quer escrever também. Tem 14 anos, como eu disse, rouba um envelope e um selo ao pai, tem ali o jornal, que chega à casa, tem o endereço, e ele põe o endereço no envelope e escreve um artigo que se chama A Sotaina. Isto está tudo publicado. Este é o primeiro artigo, depois ele escreveu quase todos os dias. A Sotaina. Mete no envelope, manda pelo correio para lá e ficou à espera, foi vendo pelos jornais, até que um dia lá vem o artigo dele. Ele ficou tão contente que nunca mais parou. Mas ele tem 14 anos, mas ele não escreve como um miúdo, ele escreve como um adulto. Muito direto, muito frontal, polémico, e a solicitar resposta e tal. E lá, pronto, lá foi. Isto vai dar a outros jornalistas, que ninguém sabe quem é o Sampaio Bruno. Há outros jornalistas que começam a responder àquilo. Uns crítica positiva, outros negativa. Ele respondia a todos. E respondia de igual para igual. O colega do jornal não sei quanto e tal. É ele mesmo que nos diz que chegou ali uma altura em que ele escreve 3 artigos por dia. Aquilo era uma febre desgraçada. Mas aquilo vai avolumando, quer dizer, o diretor do jornal onde ele escreve também não o conhece, mas ele não se importa, aquilo é que é bom, aquela agitação toda, aquele avolumar de polémica. Só que às tantas ele até tem um processo em tribunal, que também não sabe, o Sampaio Bruno não ligava nada, escrevia. A esta altura, ele já escrevia tanto, todos os dias, e às vezes mais que um artigo, já não podia andar a gamar os envelopes ao pai que dava conta, não é? E então fazia o artigo e mandava o irmãozito abaixo dele, o António, entregar na redação do jornal, que não era longe, era ali ao fundo da Rua das Flores, antes era o Lar São Domingos. Eles moravam ali, enfim, pelo sentido da Câmara, aquilo. Ele vinha. Um dia o miúdo vai lá entregar aquilo e o diretor do jornal está ali e pergunta-lhe: olha lá, tu conheces o senhor que escreve isto? Conheço, sim senhor, é meu irmão, não é? Ah, é? Então antes de me dizer que eu quero falar com ele. O miúdo sai dali, vem para aí acima, chega: ó Zé, o homem quer falar contigo. Ah, quer? Então vamos lá. E lá vieram. Quer dizer, passado um bocado, o diretor que está lá sentado vê à frente dele outra vez o miúdo, não é? E diz: olha lá, não te esqueces de dizer aquilo ao teu irmão. Eu já disse, o meu irmão é este. O homem fica esmagado com o miúdo à frente dele, não é? Bem, lá começou a conversar com ele, a perguntar quem era o pai, e vai descobrir que ele até é amigo do pai. E vai dizer ao pai que o filho dele é que é o Sampaio Bruno. O pai fica muito contente, é claro. Mas não deixou, aliás, o pai seguia aquilo, aquela polémica, aquilo deu assim.
ficou embevecido com aquilo, contente, mas não deixou de pregar um sermão ao rapaz, qual eu pôde, porque ele tinha aquela ideia de os estudos primeiro. O processo que ele tinha no tribunal aconteceu também mais ou menos a mesma coisa. A sala estava lá pronta, entra o juiz, vai lá para trás da mesa, levanta-se o réu, e levanta-se aquele miúdo à frente dele. Você que é o réu? Sim, senhor. Oh, mas é embora, que tem mais a fazer? É. Isto quando ele tem 14 anos. Há um livro com estes artigos todos. Escreveu muito nesta. Quando ele tem 17 anos, vai publicar o seu primeiro livro. E ninguém de vocês estranhava, se não conhecesse, é claro, se eu dissesse que o livro dele era uma história de amor ou era uma novela, não, um rapaz de 17 anos. Mas não é nada disso. O livro é análise da crença cristã. Portanto, todo um livro de pensamento, não é, de especulação filosófica. Este livro vai-lhe dar uma grande admiração pública, uma respeitabilidade excepcional, digamos, consagra-o até, apesar dos seus 17 anos, como um erudito. Isto acontece ele publica este livro quando tem 17 anos, em 1874. Em 1876, tem ele 19 anos, torna-se médico aqui na Escola Médico-Cirúrgica de Porto. Isto parece que pouca gente até sabe que ele foi médico, porque ele nunca exerceu. O pai dele tinha morrido algum tempo antes. E ele era o mais velho dos irmãos. E ele entendia, por ser o mais velho, que era ele que devia ajudar a trabalhar, não é? Para ajudar a casa para os irmãos e estudar. E como ele já era semi-profissional, não é? Lá com os jornais, eles já ganharam dinheiro com aquilo, aplicou-se mais a isso. Colaborou com outros jornais e tal. Quando ele se faz médico, já é profissional de jornalismo de corpo inteiro e não quis arriscar, nunca exerceu a medicina. Vai dedicar a sua vida ao jornalismo, toda a vida vai ser dedicada a isso, vai dirigir jornais, vai fundar jornais, vai ser a sua vida. Em 1886 vai publicar um outro livro que se chama A Geração Nova, em que nos dá conta, deixa já a gente perceber muito bem, o seu ideário republicano. E vai dedicar-se a isso, a esse seu ideário, vai fazer parte do Diretório Nacional do Partido Republicano Português, vai, portanto, de ora avante, ter a sua militância política na escrita e em tudo. E passado pouco tempo, em 1890, vai acontecer o ultimátum inglês, que todos sabemos do que se trata. Aquilo foi a exigência do governo inglês ao governo português para que retirassem as tropas, a esse tempo comandadas pelo Serpa Pinto, da zona que é hoje compreendida mais ou menos a Zâmbia e o Zimbábue. E o governo português cedeu. Isto foi um vexame, foi uma humilhação para uma quantidade de gente, de homens mais patriotas deste país, e gerou-se uma onda de descontentamento por este país fora, que vai levar a acontecer aqui no Porto da Liga Patriótica do Norte, que é uma tentativa de isto ser um receptáculo para receber este descontentamento todo e potencial, naturalmente, contra a monarquia. Vai acontecer aqui a Liga Patriótica do Norte. Vai ser presidida pelo Antero de Cantal, secretariado pelo Sampaio Bruno. Os dois redigiram os estatutos da Liga Patriótica do Norte. Só que a Liga Patriótica do Norte, aquilo não vai dar nada, aquilo é um saco de contradições. O Antero de Cantal também já estava cansado, não esteve para aquilo, e fechou a porta, e acabou a Liga, e ele foi outra vez para a Vila de Conde. Quem não larga as pontas disto é o Sampaio Bruno. A Liga acabou, é certo, mas o Sampaio Bruno segurou estas coisas, este movimento, este descontentamento, vai nesta enxurrada e vai tornar-se, digamos, um dos principais mentores do 31 de janeiro de 1891. Foi a desgraça que todos sabemos que foi, a matança que aconteceu. Basta ir ao cemitério do Prado do Repouso, lá à memória, que vê-se aqueles nomes todos, e quem não morreu teve que fugir, não é?
o Sampaio Bruno nem a casa pôde ir. Tinha aí um camarada com uma SES, meter-se lá na carroça e ele vai daqui só para em Viana do Castelo a bater à porta do Guerra Junqueira, que, como sabemos, era um republicano e era a este tempo governador civil de Viana do Castelo. Era o meu amigo. Bem, o Guerra Junqueiro contratou logo um homem, o Sampaio Bruno vai pernoitar lá, de manhã o Guerra Junqueiro dá-lhe um dinheiro e diz isto é para o seu primeiro pão no exílio e tal. Chega o homem que ele contratou, entrega-lhe o Sampaio Bruno, põe-o em Espanha, defenda-o com a sua vida. E lá foi o Sampaio Bruno para o exílio, dali foi para Paris. Mas Sampaio Bruno vai se dar muito mal com isto, ele não tinha espírito para estas coisas, aquilo vai ser uma dor de alma. Para ele é um sofrimento tremendo e ainda por cima chegavam-lhe as notícias de que a mãe não parava de chorar por ele, pelo filho ausente e perseguido. Quando, passado 2 anos e qualquer coisa, o Sampaio Bruno, mercê de uma amnistia, regressa e vai abraçar a mãe não o pode ver, está cega. Eu não sou médico, o que está escrito é que ela cegou de tanto chorar. Não sei se isso é possível. Bom, é o que está escrito. Sampaio Bruno de novo em casa aqui, não é? Lá vai continuar, através do jornal, através dos livros, através da militância, a pugnar pelas transformações políticas e sociais do país. Em 1902, o Afonso Costa, de quem eu não gosto nada dele, a partir de saber isto, até lhe chamo o troliteiro Afonso Costa, o Afonso Costa, devido a discordâncias de opiniões entre ele eu esqueci-me de dizer, esqueci-me de dizer, não é preciso razões especiais para uma mãe chorar pelo filho. Mas a mãe, o Sampaio Bruno sofre de uma doença desde os 6 anos, que o vai impossibilitando de ser um homem como os outros homens, um homem normal. E, naturalmente, que a mãe sabe disto. É desde criança. A mãe sabe que o filho não pode ser um homem que ombreie com os outros homens. Eu quis voltar atrás porque isto é muito importante pelo que vai acontecer agora. O Afonso Costa, nessa discordância, por discordar com ele, o Sr. Afonso Costa mora em Coimbra, vem por aí abaixo rodeado de uns jagunços, de porreto na mão, faz-lhe uma espera aqui em Sá da Bandeira, um bocadinho abaixo da Rua Formosa, e dá-lhe para matar. Quis matá-lo mesmo, pensou que o deixou morto no chão, fugiu, não matou. A esta altura ele tem 45 anos, Sampaio Bruno. Mesmo que quisesse, não podia fugir. Nós vamos chegar lá. Nem se podia defender, nem podia fugir. Não morreu, depois em tribunal, o tribunal queria-lhe dar uma recompensa qualquer, ele nem quis nada, não quis sequer encontrar-se com o Afonso Costa. Deixou o partido, não deixou de ser republicano e continuou, através dos livros, através dos jornais, enfim, a dar conta do seu ideário, naturalmente, e do seu pensamento filosófico. Em 1909, ele vai ser nomeado diretor da Biblioteca Municipal do Porto. Se nós dermos uma vista de olhos à imprensa desse tempo, ficamos admirados com o regozijo, o contentamento, a satisfação da sociedade portuense por esta escolha. Ele era muito querido aqui. Em 1900, ele parece que fez um belíssimo trabalho, não sei dizer, mas... ou sei, mas não vamos falar nisso, não. Eu já estou um bocadinho atrasado. Em 1912, vai publicar o seu último livro, que é O Porto Culto. E em 1915, ele vai ser diretor desde 1909 até à sua morte, em 1915. Em 1915, no seguimento de uma intervenção cirúrgica, cá está a doença dele, não é? Tardia, ele sofria desde os 6 anos de uma hérnia na virilha. Hoje isso, vai-se lá de manhã, faz a operação e vai-se almoçar a casa ou quase. Mas nesse tempo não era assim. Até eu acho que muito poucas operações se faziam. Usava-se era uma funda. Toda a gente sabe o que é uma funda, mais ou menos. Uma correia e outra correia que ajustava ali aquilo. Não é? Trazia aquilo. Mas quer dizer, com tantos anos aquilo vai impedindo, enfim, a normalidade. Não é?
Por isso, quando o Afonso Costa... Há vários testemunhos já acerca desta herança. Quando o Afonso Costa lhe veio cascar, ele já não pode fugir. Há um testemunho nas memórias do Raul Brandão que é assim. Eu vejo o Sampaio Bruno do Bom Jardim, eles moravam no Bom Jardim, para a biblioteca e da biblioteca para o Bom Jardim. Dá um passo e para. Dá outro passo, volta a parar. E uma coisa que eu admiro, que estes homens eram muito informados, mas ele tem lá. Ele tem os testículos até aos joelhos. Quer dizer, não sei porque é que ele disse isto. Se calhar a doença não era assim muito falada, não sei. Tem os testículos até aos joelhos, não podia andar. Quer dizer, não podia fugir do Afonso Costa. O Raul Brandão tem um outro testemunho dele, uma outra memória dele muito engraçada. Que é assim, era um homem muito culto. Falaste com ele, era como que estivesse a ler uma biblioteca inteira. Era muito modesto, falava muito baixinho. Mas era também muito tímido. Ia para a paragem do elétrico. Mas não se atrevia a levantar a mão para fazer paragem ao elétrico. Se o elétrico vinha, se parasse, ele subia. Se não parasse, ficava à espera do próximo. Há também um outro testemunho, que é uma reflexão dele. Quando ele vai para a biblioteca, eu estou quase a acabar, estou um bocadinho atrasado, tenho só um bocadinho de mais de 5 minutos. Nem isso. Quando ele vai para a biblioteca, há uma secretária, não, uma funcionária que se namora dele. Se apaixona dele, se namora dele. E depois faz-se encontrada com ele, não é? Aquelas coisas, não é? Sai ao mesmo tempo que ele, pede-lhe para ir com ela, e ela morava na rua Fernandes de Tomás. E chegou a pedir-lhe, ele lá levava à casa, chegou a convidá-lo a entrar. Bom, ele faz esta reflexão. Bem, nós os dois apetece-nos. E eu até entrava. Mas depois ela veio-me a tirar aquela correia. Quer dizer, eu acho que ele nunca tirou a correia. Esta senhora vai acompanhá-la, felizmente, nos últimos dias dele. Portanto, ele, no seguimento de uma intervenção cirúrgica tardia, enfim, nestas partes íntimas há muito pudor, ele também o teve e deixou-se andar, até que estrangulou. Quando ele vai de urgência para o Hospital de Santo António para ser operado, já não havia nada a fazer e já nem saiu do hospital, pouco tempo esteve lá, não sei se 2, se 3 dias, mas passado pouco tempo da sua entrada, às 7 horas da tarde, do dia 11 de novembro de 1915, morreu. Fiquei aqui um bocado em dúvida, porque o Afonso Costa veio fazer a espera no dia 11 de janeiro de 1902. Portanto, no dia 11 de novembro de 1915, Sampaio Bruno morreu, tinha 58 anos, está sepultado no cemitério do Prado de Repouso, na divisão da Ordem do Terço, no número 155. E era isto que eu tinha para vos dizer. Muito obrigado. E agora é a música, então. Vamos ouvir a música. Do João Loio. Gostava, como chegámos a combinar, nós, através do Rui Vaz Pinto, agora estive a falar também com o José Silva. E, portanto, nós não temos canções relativas ao Sampaio, nem esta problemática toda. Nós vamos fazer canções, Ele era pouco poeta também. vai ser assim, uma espécie de mais, sei lá, de relaxamento ou qualquer coisa. Vamos cantar 6 canções que me pediram. A primeira vai ser do José Afonso, letra e música. Depois vamos cantar 4 canções de letra e música minha também. E depois a última vai uma marcha de São João, para ver. Vamos voltar a animar com a letra de José Topa e música minha. Excelente. É isto. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos à procura de quem nos traga verde oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa pelas praias do
mar nos vamos à procura da manhã clara. Lá no cimo de uma montanha acendemos uma fogueira para não se apagar a chama que dá vida na noite inteira. Mensageira pomba chamada, companheira da madrugada, quando a noite vier que venha, lá do cimo de uma montanha. Onde o vento cortou amarras, largaremos para a noite fora, onde há sempre uma boa estrela, noite e dia ao romper da aurora. Vira a proa minha galera, a vitória já não espera, fresca a brisa moira encantada, vira a proa da minha barca. Somos filhos da madrugada, pelas praias do mar nos vamos à procura de quem nos traga ver oliva de flor no ramo. Navegamos de vaga em vaga, não soubemos de dor nem mágoa, pelas praias do mar nos vamos à procura da manhã clara. Manuel Batista. Olha, pronto. Sim, senhor. Eu escolhi um texto dos Portuenses Ilustres, do segundo volume. E porquê? Porque ele dedica um capítulo a 3 escritoras mulheres. E uma delas é exatamente Maria Peregrina de Sousa, que estudou as Superstições do Minho, publicadas depois até pelo José Leite Vasconcelos. E ele diz exatamente, elogia a Maria Peregrina, mas eu não vou perder tempo aqui com o que ele diz, quase conta a vida dela, tudo que ela escreveu, e diz: das Superstições do Minho, estudadas por Dona Maria Peregrina de Sousa, quais se conservaram ainda no Porto, mau grado da rajada cética moderna. Assim, em outubro do feraz ano de 1902, andava o povo das Fontainhas alarmado porque todas as noites passava por aquelas cercanias um cansarrão estranho e lanzudo que albergava dentro de si alma penada. Já havia meses o misterioso bicho se dera a incomodar aquelas boas gentes. Depois desaparecera por uma temporada, mas então reaparecia nas suas importunas, ameaçadoras visitas. Só Metagouro, para longe Vasco, coisa ruim. Esta espécie de lobisomem trazia àqueles sítios transtornados e consternados, o que não admira, pois o lugar é propício a magias e encantamentos, e toda a gente sabe aqui que na noite de São João a água do tanque dali tem virtudes incontestáveis. É a fonte de juventude que revigora o corpo e conforta a alma. De resto, a gente popular do Porto conserva, pronta e fecunda, a ancestral imaginativa, e poucos anos decorreram após que subitamente brotou em aldeia limítrofe o culto do Carvalho Milagroso. No fim, é bela esta persistência poética da raça, mas lástima seja que se produza pela reviviscência das superstições. Quanto ao cansarrão das Fontainhas, porém, derrogaram as comadronas de sítio na atribuição que lhe faziam de maus propósitos. O mesmo lobo, apesar da sua ferocidade, quando anda correndo fado, é o arcabouço onde se aloja o herói encoberto. No seu ventre, preso, vai nada menos do que o sol, que há de libertar-se no fim dos trabalhos. Arthur Batista, por favor. Isto
Deus, no capítulo Superstição e Religião. O cálice estava esgotado. Havia de ir até o nojo das fezes. Quase logo de seguida, um terrível acontecimento consagrava-se definitivamente na Europa. A 2 de dezembro de 1851, o ex-prisioneiro de Ham resolvera, sem fim, a sair do longo torpor que ruminara Maquiavel. Seu irmão putativo, o Duque de Morny, julgara-se autorizado a retorquir alegremente à dama que, no camarote oficial na ópera, indiscreta, o interrogava sobre a plausibilidade do golpe de Estado, havia tanto tempo, tão descaradamente anunciado. Contra a sua eventualidade, o velho Caturra Changarnier magnanimamente ofertara ao corpo legislativo a sua proteção. Em qualquer caso, assegurava Morny, dado que haja vassourada, está nos meus princípios. Ponho-me sempre do lado do cabo da vassoura. Finalmente, como desfecho, o resultado dos acumulados erros da Segunda República dolorosamente se fazia sentir. Aparecia aquele caso, talvez único em toda a história humana, absurdo e dominante. Era um disparate incontestável. Estava ali, mas patente desde o seu primeiro instante, um atentado contra a representação nacional por parte do Poder Executivo. Ele deixava os domínios da fantasmagoria para se fixar na realidade. Inconcebível desconchavo. A conjuntura não houvera cão nem gato que a não denunciasse. Os preparativos da tramóia haviam sido feitos à luz do dia. O intuito final foi oficialmente proclamado pela boca do próprio Presidente em Dijon. E tudo isto seguira sem que a Assembleia tratasse de se precaver até ao último instante teimosa em sua cegueira. Pela rejeição da proposta dos questores, ela entregara-se de pés e mãos, atadinha ao seu inimigo. O enredo vinha de trás, mas a andar a caminho. Eu há um bocado, enfim, a gente não pode dizer tudo, eu esqueci-me de vos falar em alguns livros dele, não é? Vocês devem conhecer, já se falou aqui no Porto Culto, não é? Já se falou na Ideia de Deus, o Brasil Mental, o Encoberto, a Geração Nova, enfim, não, e mais tudo, acabei agora não. Ora bem, eu vou ler um artigo dele, o artigo que ele, com os 14 anos, ele fez no jornal uma galeria e falava de algumas figuras, e não podia deixar de falar da figura onde ele foi buscar o nome, e portanto o Giordano Bruno. Aliás, é o número 2 dessa galeria. Eis-nos agora a contas, isto é o artigo do jornal, com o grande mártir da filosofia, cujo nome assumi para pseudónimo. Giordano Bruno nasceu em Nola, ao pé de Nápoles, em 1550, e morreu queimado vivo em Roma, a 17 de fevereiro de 1600, por ordem do Santo Ofício, durante o pontificado de Clemente VIII. Bruno tomou o hábito de dominicano, mas a sua alma ardente, impetuosa, mas a sua sede de glória chamavam-no ao século. Não era só o claustro que o irritava, era a fé cristã que não queria aceitar. Não aceitava a virgindade de Maria, a transubstanciação, etc. Ei-lo, pois, tornado de frade católico em cético. Ei-lo a negar a divindade de Cristo, a opor à lógica de Aristóteles a de Lully, à física de Aristóteles a explicação do sobrenatural pela física, à astronomia de Ptolomeu a de Copérnico. Ei-lo que não vê nas religiões
mais que um montão de superstições e símbolos. Agitado por um sombrio pressentimento, Bruno corre a Europa toda pregando a sua filosofia. Melancólico pensador, Bruno entusiasma-se, emprega a ironia, o gracejo, mistura o sagrado e o profano e exclama: falais na tradição, mas a verdade está no presente e no futuro bem mais que no passado. Passou à Itália para contemplar mais uma vez Il cielo benigno, que tanto o amava. Foi isto que o perdeu. Em setembro de 1592, o padre inquisidor de Veneza prendeu. Roma exigiu a sua extradição, que lhe não foi logo concedida, mas Roma, a miserável, mas Roma, a infernal, soube esperar. Ao cabo de 6 anos de espera, o infeliz filósofo passou dos chumbos de Veneza a uma prisão romana. Intimaram-no para desdizer-se. Bruno, porém, teve mais ânimo que Galileu. Eu vou abrir aqui um parênteses para vos dizer, se calhar é a geneira minha, mas ele foi amigo do Galileu. Amigo, chegaram a encontrar-se. O Galileu é um bocadinho mais velho, mas chegaram a encontrar-se, a falarem. Intimaram-no para desdizer-se. Bruno, porém, teve mais ânimo que Galileu. Não recusava discutir, mas não se rendia. Foi excomungado, degradado e punido. A 17 de fevereiro de 1600, foi conduzido com grande pompa ao campo de Flore e aí queimado vivo. Vamos ouvir mais uma musiquinha, que isto é uma maravilha. Ouvir esta viola. Há uma canção com letra e música de João. Um lado mais espiritual, se calhar, de Sampaio Bruno. Deixaste a minha pousada, avançaste a cerca. Colheste as flores do jardim, fizeste um acampamento. Disseste que vinhas no coração do vento. Entre risos e abraços fizemos um juramento. Tua cabeça pousava numa nuvem, tuas mãos subiam numa estrela. Graças meus olhos e o coração tão leve. Tocaste a montanha, Derreteste a neve. Doámos um conto pela noite dentro. Quantos sinais de Noel diz, quantos sinais tens tu? mordemos a terra, o céu abriu no mar. No balançar dos remos e das ondas, tu és fogo posto no meu peito, que iluminou a noite que em favos com o sol. E de manhã, quando a manhã veio, dissemos: Meu sol, aperta-me nos braços, meu amor de sempre, como se fosse ontem, como se for amanhã. leva-me contigo no amor, no pensamento. Vela cheia do meu barco no coração do vento. Vela cheia do meu barco no coração do vento. Ora bem, eu só vou pedir ao Zé um minutinho, só um minuto, para explicar porque é que há aqui pessoas que me ouviram dizer que nunca mais lia e eu hoje abri uma exceção porque sobre Sampaio Bruno eu tenho uma dívida de gratidão para com o José Silva.
porque isto ele e o Carlos sabe que testemunhou, José Silva com o Unicef foram os únicos que organizaram no centenário da morte do Sampaio Bruno uma homenagem ao cemitério, e ficou gravada pelo Carlos. E o Zé fez a questão de me oferecer uns artigos e que fez gosto que eu os lesse. Portanto, é uma medida de gratidão que eu tenho para ele. E hoje, Sampaio Bruno, eu não podia deixar de ler aquilo que os artigos que ele me entregou. E, portanto, como ele já disse, que ele foi julgado e tem aqui alguns artigos que contribuíram para ele. Vou ler o do padre. Está bem? O padre. Temos diante de nós um nome outrora amado, harmonioso, suave, e que num momento dado se transformou em nome execrando, terrível, pavoroso. Eu já acreditei no padre, eu queria nele, porque me parecia impossível haver um padre mau. Eu acreditava no padre porque bebi no primeiro leite, dei volta com as primeiras carícias de minha mãe, o respeito pelo sacerdote. Os preconceitos dos antigos, as crenças do berço fazem mal à razão. A inteligência fica atrofiada. O espírito do homem não se desenvolve. Beijava a fímbria do vestido do padre e nem por sonhos me vinha à lembrança que a sotaina que eu beijava poderia ter sido tinta em sangue. Respeitava o sacerdote e esquecia que o padre poderia proceder ao incruento sacrifício depois de um auto de fé. Poderia pegar no Evangelho com as mãos que brandiam ainda há pouco o punhal, com as mãos que tinham segurado a taça envenenada dos Borgias. Acordei por fim. Li-me aos livros, como chamam aos livros da verdade os sacerdotes. Despertei do meu letargo. E eu agora descreio do padre católico tal como ele é. Descreio dele. Bem sei que há exceções, bem sei que há padres bons, mas são tantos os maus que a sua negrura os cresce à auréola do sacerdote bom. Padre, por que me fizeste tu descrer? Por que te chamaste Borgia, Inocêncio III, Sisto V, quando a tua missão na terra tinha alguma coisa de celeste? Devias correr às choupanas a levar conforto aos desgraçados e correste aos festins a envenenar os teus semelhantes. Devias socorrer as criancinhas abandonadas e rugiste como Tavan e mataste como ele. Padre, a tua história é negra. Padre, a tua história é horrível. Fizeste chorar o povo, chorar de amargura, de desespero. E tu, que tiveste o Nazareno por mestre, aprendeste a queimar na escola de Torquemada. Eu lamento o povo, eu lamento as tuas vítimas, Padre, e não sei se te devo lamentar a ti. Não sei bem se te devo perdoar. Não sei bem se devo ter compaixão de ti. Porque te chamaste tu Reinaldo, Padre, se podias ser Lincoln, o abolidor da escravatura. Porque te chamaste tu Sinibaldi, se podias ser Lamartine. Porque te chamaste William Pés, se podias ser Washington. Eu às vezes sou acometido de raiva, de furor, ao ler o teu nome, Padre. Mas a culpa é tua. Mas tens sido tão criminoso que o homem não pode perdoar. Padre, se na hora suprema da agonia, se com o último suspiro lançares um grito de arrependimento, o Senhor se amerceie de ti. O Senhor tenha compaixão da tua alma. Notas do exílio. Tudo o que existe no complexo do universo é uma modalidade fugitiva da substância eterna. O fenómeno é transitório. Ele precede um diverso e segue outro diferente. Se, pois, na sociedade moderna existem as condições da criação e da distribuição da riqueza, tais quais elas se patenteiam,
Nada nos garante que essas condições sejam eternas, que elas se não transformem noutras, como as atuais são já a derivação evolutiva das que as precederam historicamente. O exame das condições do trabalho nas sociedades anteriores a esta, com a análise das presentes, conduzir-nos-á, consequentemente, à compreensão do ulterior modo de ser económico das sociedades humanas. Nada, quanto a nós, mais justo do que esta maneira de raciocinar, e isto torna a obra de Marx escrita, aliás, num ponto de vista realmente metafísico, concorrente e solidária com os trabalhos em que a ciência do século, a sociologia, lentamente se esboça. Com efeito, nas suas mais vastas generalizações, as leis da economia política nada apresentam de definitivo, permanente ou estável. O domínio de que se ocupa a ciência reveste aspectos diversos, de tempo para tempo, de povo para povo. Portanto, a lei que regula o fenómeno tem de variar consoante o número e a disposição dos elementos que conjuga. Seria o mesmo para as leis físicas. Se o mundo material estivesse sujeito às flutuações a que está afeito o mundo moral, e mesmo na fixidez cósmica, a lei nada tem de absoluta, condiciona-se. As leis da economia política são como as leis da astronomia e as leis da física. Elas pressupõem uma modalidade social, umas condições do meio económico tais ou tais, sem o que elas não poderão verificar-se, como não se verifica a lei das ondulações sonoras no recipiente da máquina pneumática. Manuela Batista. Eu selecionei um texto de O Encoberto. Sem embargo, é de justiça consignar que o rancor inexorável contra o judeu não se restringia só ao ânimo português e cumpre ter presente que esse ódio temulento não escolhia a terra lusitana para a sua residência exclusiva. Fora pertença de todo o velho mundo e, por uma lastimosa recorrência atávica, reaparece hoje em dia na França, na Alemanha, proclamado como uma teoria social por todos aqueles que se não pejam de se chamarem antissemitas. Antissemitas. A penúria de lealdade começa logo pela designação. Denominam-se antissemitas em vez de se chamarem, espessa e grossamente, anti-judeus. Como se algum empenho os assanhasse contra os árabes. E, todavia, a juízo do sábio Alfredo Mori, para topar com o verdadeiro semita, cumpriria ir buscá-lo entre os árabes do deserto. Seria propriamente a eles que coubesse o quadro célebre que do seu condicionalismo de espírito traçou o eminente historiador de seus idiomas, o ilustre Ernesto Renan. Mas estes antissemitas de agora, o que são é inimigos da raça judaica, para a qual endereçam um ódio arcaico, cobiçoso de fanáticas perseguições. Isto sob o lance da iniciação do século XX, na culta Alemanha, na espirituosa França, à laia das investidas desse rancor hispano-português das datas esplendorosas da Inquisição aqui. Constitui uma das modernas vergonhas a literatura copiosa antijudaica que tem infectado as livrarias do mundo, que pomposamente se intitula Civilizado. Ela não traz, porém, ao mercado dos ódios novidade. E nem só uma das acusações compendiadas nas bonitas brochuras odiernas prima pela invenção.
Tudo se encontra já nos dislatos que compõem as toscas encadernações da Biblioteca Lusitana Antirrabínica. Os números constam do memorial dos escritores portugueses que escreveram de controvérsia antijudaica, segundo a lista organizada por António Ribeiro dos Santos para as Memórias de Literatura Lusitana da Lusitana Academia Real das Ciências, de Lisboa. E os nossos mais facundos e fecundos dissertos e dissertos antissemitas do século XVII nada adiantaram, eles mesmos, sobre as invectivas da antiguidade clássica, à qual se volveram antipáticos certos peculiares traços da fisionomia moral do judaísmo. O eruditíssimo Teodoro Reinach entendeu poder resumi-los em 2 grandes capítulos de acusação contra a gente hebreia: o seu particularismo religioso, o seu particularismo social. Ele reuniu, com destino à coleção das publicações da Sociedade de Estudos Judaicos, larga ajunta de textos de autores gregos e romanos relativos ao judaísmo, os quais traduziu e anotou. Aí vem já tudo: a covardia dos judeus, a lepra dos judeus, a sarna dos judeus, a teimosia dos judeus, o servilismo dos judeus, a temeridade dos judeus, os vícios mais opostos, os defeitos mais contraditórios. Eu acho que esta canção, diz José Silva, podia ser cantada pela mãe de Sampaio Lima. Pela mãe. E é do João. Olha para mim. E é do João. Olha o meu cabelo, perdeu cor, sempre apanhado em desalinho, já não sabe o que é carinho. Olha as minhas pernas com varizes que um dia foram felizes e já não sabem mentir. Mas se ainda lesses nos meus olhos, vias dentro um fogo imenso que me envergonha de mostrar, tu vinhas logo a correr, feito criança a estremecer, no meu regaço repousar. Vê como o meu rosto se alterou, como de rugas se pintou, nem sabe já como sorrir. Olha, as minhas ancas engordaram, o teu peso suportaram, filho a ver partir. Mas se ainda lesses nos meus olhos, vias dentro um fogo imenso que me envergonho de mostrar, tu vinhas logo a correr, feito criança a estremecer, no meu regaço repousar. Mas se ainda
a continuação. A lúgubre, eu vou ler palavras muito esquisitas, algumas que é a primeira vez que as encontrei na minha vida. Talvez esta lúgubre não. A lúgubre blague aspecto vermelho de Romeo podia-se até subsequentemente prescindir. Na rítmica exaltação de paixão sentimentalista, o pêndulo regressara. Da doida confiança, afocinhava-se no doido terror. A sociedade francesa tomara a peito o fornecer, desde então, uma comprovação coletiva para as posteriores apreensões do biologista italiano Mosso. Este moço, na extirpação do medo, busca o modo efetivo de se conseguir a saúde moral, tanto para os indivíduos como para as sociedades. Seja o que seja, facto é que, desde o momento em que o burguês, assustado, pronunciou no foro da sua consciência que é preciso que uma mão firme venha restabelecer a ordem comprometida, morreu o conto. O resto é mera questão de tempo. O almejado Salvador aparece à classe ainda predominante que o invoca. No momento propício, ele está sempre perto. O rictus do chato é amargo, mas condiz com a realidade. O Salvador pode, em confiança, calçar as grossas botas, espetar no chapéu imbicado o flamejante penacho, deitar às carreiras. O lírio charlatão será recebido de braços abertos. Foi para a França, começou uma época de entorpecimento moral cuja funesta repercussão haveria de atingir naturalmente como atingiu esta predisposta terra portuguesa. A reação jesuítica alastrou torrencialmente. Da França vieram para Lisboa missionários, educadores e irmãs de caridade. Em Coimbra, o alto ensino decaiu ainda mais. Constituiu-se uma lição de revisada linguagem, como nos tempos gongoristas. As ideias foram abandonadas pelo cultivo restrito da forma. Uma forma inatural de mente. O Dr. Libório, na Queda de um Anjo, é a caricatura confessa do estilo de Aires de Gouveia. Tocaram a meta da insensatez verbal o médico Vieira de Meireles em sua osteogenia e o jurista Vieira de Carvalho de Castro na narrativa certa página generosa da vida díscola da universidade. Uma conimbricense, o Pinho, uma folha conimbricense, o Minho, revelou-se mina exaurível de riquezas de ordem tal. Exemplo. A Susana transparece, venostada, mirificamente, de mil pudores sob a núvula daquele tabor de prodígios. Naquela celsitude de quérube, a mulher destila escândalo. O asceto não pousa lá a mão, porque refoge a brasa da hiena. Mas, ao divino, ceva no amojo o ardor do olho espremido. Mundo. O mundano, esse, de mente pudica, coração casto, corpo limpo, mão impoluta, na poma pré-gusta do gromo de leite e favo de bel. José Silva. Sou eu agora.
Eu vou ler aqui um pequenino texto que eu acho uma delícia. É uma conversa que ele tem acerca da sua caneta. Pena, acho que é o que ele chama. Não, ele chama-lhe mesmo caneta. Olhe para a minha caneta. Trouxe-me ela a riqueza. Isto também deve ser, isto é muito bonito. Uma letra, uma música. Olhe para a minha caneta. Trouxe-me ela a riqueza, a posição definida, a independência, a fortuna, a rutilância social, as considerações oficiais. Granjeou-me o descanso para meus velhos dias, a segurança na vida. Libertou-me da apreensão do amanhã. Favoreceu-me com a tranquilidade de espírito indispensável, se delas fosse capaz, às cogitações altas e desinteressadas que, honrando o cismador, dignificam as sociedades e enobrecem as literaturas. Conquistou-me a amizade dos meus patrícios, a estima dos meus concidadãos. 33 anos. 33 anos. Pobre, estéril caneta. Aborreces-me, enfadas-me. Quase que começa a ganhar-te rancor e ódio. E contudo, na tua relatividade, algum apreço moralmente merecias, minha pobre e estéril caneta. Não mentiste, não falsificaste, não bajulaste. Tendo por norma aquele nobre lema de guerra aos factos, paz aos homens, não hostilizaste, senão provocada. Buscaste ser útil e profícua. Timbraste em ser protetora e bondosa. Nunca caluniaste e nunca traíste. Abominaste a perfídia e honraste a lealdade. Foste ingênua, mas foste sincera. Cometeste erros, mas nunca laboraste em consciente injustiça. Sentiste-te feliz admirando e nunca invejaste. A tua dignidade jamais te ensoberbeceu e nunca achaste prazer em magoar. Indignaste-te frequentemente. Foi lástima que te irritasses, donde, aonde, mas nunca para ti solicitaste. Enfim, constante esqueceste-te. A tua honra está aí. Como quem se redime do esvaimento de um líquido, recupero-me. Pouso outros olhos sobre a pousada minha pobre, estéril caneta. Porque és pobre, porque foste estéril, razões sejam de te ganhar rancor? Que importa que sejas pobre? Que importa que estéril haja sido? Companheira fiel, minha amiga, meu consolo e minha esperança, eu amo-te. O velho provérbio de que o guitarrista passa 40 horas a afinar a guitarra e depois passa mais 2 a tocar com ela desafinada. Oh, que noite está tão fria. Oh, que a noite está tão fria, cai geada, chega o dia, quem me venha agasalhar. Pois andei tanto caminho, como um pássaro sem ninho, para te vir encontrar. Olha, o céu se fez veludo, todo o campo ficou mudo e brilha a estrela polar.
trouxe uns ovos de 1000 anos para te vir festejar. Mas, amor, estás tão fresca que esqueci tudo na cesta, só de ti quero provar. Meu amor, tu vai-te embora, põe o teu fogo lá fora, que me vou aqui perder. Pois se ficas mais um pouco, o meu corpo fica rouco de pedir para o acender. Meu amor, não vás ainda, pois a noite está tão linda e a lua vai chegar. Choveu luz no teu regaço, estreitou o meu abraço para nos atormentar. Meu amor, já se fez tarde e o meu peito ainda arde, o que vão de nós pensar? Por inveja não gostara, a noite se fez avara para nos atraiçoar. Meu amor, se fores embora, não deixes romper a aurora para eu não me estranhar. Pois fiquei tão pequenino que para ficar sozinho prefiro não acordar. Olha, a roca me ajudou, já todo o linho fiou, enquanto pensava em ti. Veio uma estrela encantada, fez-se a noite iluminada, passou perto e eu não vi. Oh, que a noite está tão fria, que a geada chega ao dia, quem me vem agasalhar. Pois andei tanto caminho como um pássaro sem ninho para te vir encontrar. Vamos então ler mais um. Como disse, estes artigos foram oferecidos por José Silva, que desde 2015 guarda religiosamente. É a única coisa que tem de Sampaio Bruno. É a única literatura que tem. E que foram publicados no tal Jornal Diário da Tarde em 1872. Este é um hino às gentes do Porto. O dia 9 de julho de 1832. Foi neste dia memorável, entre os memoráveis, que um punhado de heróis pôs pé nas terras tão queridas do seu Portugal. Foi neste dia memorável, entre os memoráveis, que um governo de paz e de justiça veio suceder a outro de opressão e tirania. Foi neste dia que a bandeira azul e branca veio tremular para nunca mais cair sobre os muros desta heroica cidade. Não havia artilharia e a artilharia fundeu-se num minuto. Não havia redutos e os redutos fizeram-se num segundo. Não havia minas e as minas cavaram-se. Tudo apareceu, enfim, preparado para o grande combate em que estava empenhada a mais justa das causas. Não havia pão, não havia água, e os portugueses precisavam de pão e precisavam de água. Sofreu muito este bom povo, chorou lágrimas amargas, e ele, que dava pela vida de Brito o seu peso de ouro, não tinha um bocado de pão que comer. Tinha sede e mitigou-a bebendo as lágrimas que vertia. Tinha fome e apagou-a devorando os cavalos mortos. Tinha a casa arrasada pela artilharia e dormiu debaixo do monte da metralha. Soavam os clarins, ribombava a artilharia, fuzilavam as espingardas
e o porto aparecia no meio do fogo, no meio do fumo, brilhante de entusiasmo, brilhante de delírio. E as bandeiras azuis e brancas caminhavam sempre, sempre. E ouvia-se o hino, e ouvia-se a artilharia, e a bandeira sempre a caminhar. O Porto foi herói mais do que Cartago, mais do que Roma, e as senhoras portuenses socorriam os feridos, e era belo vê-las com que entusiasmo distribuíam os fios, as ligaduras. Em cima de um canhão, em cima de uma trincheira, lá aparecia uma, bela como os anjos, bondosa como os serafins, a levar palavras de conforto aos feridos, gritos de entusiasmo aos combatentes. Mais valorosas que as espartanas, incitavam como as gaulesas os maridos ao combate, e quando os filhos lhe caíam aos pés, atravessados pelas balas, não choravam a falta de um filho, lastimavam a perda de um soldado. E a bandeira azul e branca sempre em pé, sempre caminhando, e os bravos agrupados em volta dela, fazendo-lhe uma trincheira com o seu corpo. Os generais inimigos desesperavam-se. O vencedor da Agel arrancava as barbas encolherizado. A metralha chovia toda a parte, e a bandeira sempre a tremular. Esquadrões após esquadrões precipitavam sobre os nossos. 1000 canhões vomitavam a morte, e as cargas à baioneta sucediam-se. E no alto do monte, Bourmont, de óculo em punho, contorcia-se da raiva. É que a bandeira continuava a tremular. E os soldados inimigos recuavam, e a cavalaria dava as costas, e as cargas à baioneta tinham cessado. E os bravos, sempre firmes no seu posto, soltavam um grito de alegria e agradeciam em formosa oração a Deus. O Omnipotente velava por eles, e eles venceram. É que os inimigos representavam um velho mundo que se esboroava, e os nossos representavam uma nova sociedade, o futuro. E há ainda quem pense que poderemos voltar para trás, para o tempo da forca e da fogueira? É impossível. Meu pai morreu na forca. Entendeis, ó reacionários? Meu avô expirou na fogueira. Compreendeis? Talvez. Qual é, pois, a origem do lucro em indústria? A economia clássica diz que o contrato entre patrão e salariado é inteiramente bilateral. Por ato de trabalho, recebe o salário X de dinheiro. Isto não passa de um sofisma, assevera Marx, e assevera-o fundando-se no que segue. A riqueza social aumenta dia a dia, e a indústria fabril não se exerce em pura perda. Ora, a simples troca não cria riqueza. E sem considerar, porque se integre na reprodução, o ágil imposto ao comércio pelo industrial, Marx tão só explica a formação do capital industrial, porque o salariado, quando recebe X de dinheiro, não restitui A de trabalho, mas sim A mais B, sendo B o excesso de trabalho que ele executa sem por isso ser pago. Este excesso é que faz, segundo Marx, o lucro industrial. Bem sei que Karl Marx considera o capital como matéria inerte, suscetível de amortização, mas não de lucro. Coagulação de trabalho, trabalho e trabalho-capital são interdependentes. Simplista, em absoluto, aquela é, porém, uma proposição que se não demonstrou. Inteiramente errónea, por isso, que ela representaria o não aumento da riqueza social e, nas suas consequências mais ou menos remotas, reintegraria em fóruns de debate a quimera da gratuitidade do crédito. O mesmo Karl Marx se apercebeu, como já dissemos, dessa fragilidade inquestionável da sua teoria. Confessou-a de passagem, refugiando-se
no conceito jurídico de que a colisão de dois direitos iguais e contrários, quem vence é a força. Mais uma música. Vieste do fim do mundo num barco vagabundo. Vieste como quem tinha que vir para contar histórias e verdades, vontades e carinho, promessas e mentiras de quem de porto em porto amar se faz. Vieste de repente de olhar tão meigo e quente, bebeste a celebrar a volta tua, tomaste meus braços em marinheiros laços, tocaste no meu corpo uma canção que em biologia me fez tu. Subiste para o quarto de andar tão mal e farto de beijos e de boa noite a arder. Cobri-me em tatuagens, dissolvi-me em viagens, com pó e perdão, tomaste o meu navio que agora é teu. Vieste fim do mundo num barco vagabundo, vieste como quem tinha que vir para contar histórias e verdades, vontades e carinho, promessas e mentiras de quem de porto em porto a se São 11 horas. Eu ia perguntar-vos se estão de acordo com isto. A seguir, lia-se mais um texto, já estão 5 cantigas passadas. Ia pedir à Manela que lesse mais um texto e depois terminava-se com uma música. Acham bem assim? Pronto. Se há problemas com horas, eu não leio. Desculpa. Se há problemas, eu não leio. Não há problemas absolutamente. Há problemas se você não ler. Por causa do tempo. Já por aqui não fiz, mas agora vai precisar. Filosofia e metafísica. Isto é do livro Ideias de Deus. Nunca os portugueses mostraram queda para as altas especulações filosóficas. E a metafísica, a nossa gente, pareceu sempre iludir o fato de celebrações, se não já de raiz, mórbidas, perturbadas, contudo, na normalidade clara de uma pachorrenta irrigação sadia. Não impediu esta originária indisposição estrutural de natureza e essência que, à laia do demais, como dever de ofício e encargo de profissão, nas aulas públicas de todo o tempo, se lesse entre nós de filosofia, e que até pretendesse o engenho pátrio, de onde a onde, aqui ou ali, ao se apremar-se à região vaga das cogitações metafísicas, que, em regra, uma invencível, preguiçosa antipatia formalmente sentenciara e categoricamente condenara. Os mestres e pedagogos, desvairados do engano subjetivo da semi-reflexão, que empresta confiança à sua vítima e lhe dá uma característica suficiência, pavonearam-se de seus supostos méritos e foi-lhes, nas crises da irrespeitosa dúvida das intermitentes dissidências, motivo de inexplicável assombro
e de tão sincera quanto cândida indignação o facto inverosímil de que surgissem autónomos reparos contra a decadência da mesma culta lusitana, a qual, em filosofia, então se asseverava convicta de rastejar prostrada. Para não pejar desde seu começo, sem corroborantes comprovações, estas páginas lentas, aqui especificarei unicamente do caso passado a meio do século XVIII, mercê não só da retumbância que nos domínios letrados em Portugal excepcionalmente provocou, como dos efeitos positivos que, próxima e ulteriormente, ele promoveu, suscitando as reformas pombalinas. No ano de 1746, em Valência, saiu a lume na oficina de António Babel, com todas as licenças necessárias e com uma desnecessária e embaraçosa grafia particular, a obra em 2 tomos, sob o difuso título desenvolvido e memorável. Verdadeiro método de estudar para ser útil à República e à Igreja, proporcionado ao estilo e necessidade de Portugal, exposto em várias cartas escritas pelo reverendo padre Barbadinho da Congregação de Itália ao reverendo padre doutor da Universidade de Coimbra. O autor dissimulado era o graduado em Teologia e mestre em Artes pela Universidade de Évora e doutor naquela faculdade e na de Direito Civil pela Universidade de Roma, Luís António Verney, varão insigne e meritório, punido pelos serviços que prestou a esta espessa e descaroável pátria, consoante a ela lhe é jeito e de costume lhe serve, com a mais feia e rude ingratidão. Fazemos agora a marcha. É a última canção. Então é a tal marcha de São João. Já era uma marcha que terminava uma peça de marionetes, que era o Vai em Batalha, que foi feita há muitos anos no Teatro de Marionetes. Meu santinho, leva-me um recado ao meu namorado, que eu não sou capaz, que eu ando até a pensar, mesmo em me juntar com esse rapaz. Um xelique morro num instante, se aquele moinante não me quiser para casar. São João, nunca mais como e paro de respirar. Vem cá, Rosinha, anda com o teu fredo, bem não tenhas medo, dá-me a tua mão. Vou-te a mandar com o meu alho porro, até pedir socorro ao teu São João. Se me quiseres para teu maridinho, dou-te um cabritinho e umas sardinhas assadas. Dou-te o vaso e o manjerico, dou-te o alho e o martelinho para dar umas marteladas. Oi, o teu cheirinho mais seleto, manda a tristeza para o teto, anda para a lua com a baralha. Vai, não fiques armado em morcão, hoje é noite de São João, em solidão vai no batalha. Anda daí, minha florzinha, tua mão na minha, que hoje é São João. Bota a placa a dizer fechado, anda aqui para o lado do teu marmanjão. Hoje o café vai estar encerrado, sou teu namorado, quem quiser fica lá fora. Não há nada para ninguém, meu amor, vamos embora. Ai, credo, cruzes, ó marido meu, o que é que te deu para ficares assim? Tens a certeza e há tão um negócio, olha que eu não posso, já nem estou em mim.
Vou-me arranjar, vou tirar a bata. E eu ponho a gravata, que hoje é festa, pois então. Meu amor, dá-me beijinhos, vamos muito agarradinhos para a noite de São João. Oi, o teu cheirinho mais seleto, anda a tristeza para o teto, anda para a rua com a maralha. Ai, não fiques armado em morcão, que hoje é noite de São João, e a solidão vai no batalha. Oi, o teu cheirinho mais seleto, anda a tristeza para o teto, anda para a rua com a maralha. Ai, não fiques armado em morcão, hoje é noite de São João, e a solidão vai no batalha. Não podíamos acabar melhor. O Unicef agradece muito e todos nós, a todos nós, Claro. a presença da Regina Castro e do João Loiro. Agradecemos ao José Silva Também. todo o conhecimento que nos despreciar. traz. Carlos Magalhães, Baião Canal, obrigada também por estarem presentes, a todos os nossos amigos e associados. Que estamos pouquinhos. Mas somos tão bons. E agora, quero dizer que na sexta-feira, dia 5, às 18h30, teremos uma exposição, a inauguração de uma exposição de fotografia do Fernando Pedro, que nos vai trazer seguramente vistas deliciosas sobre o nosso Douro, que é tão lindo. O Zé Silva vai cantar aí. E a baralha vem toda. E o Rui vai dizer poesia. E o Rui vai dizer porquê. Também quero relembrar que na última quarta-feira de cada mês há sempre os encontros de... última quarta-feira. Quarta-feira. Há meses que tem 5. Eu pensei que era mesmo na última. É quarta-feira. Na quarta-feira temos os encontros de escritores portuenses e a próxima vai ser Carolina Micaelis, música de Manuel Bastos. Estamos à vossa espera. Espero que tenham gostado. Ai, mas é